Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você de novo aqui nesse vídeo. Eu tenho um tema hoje que é sobre angústia e depressão, que está aumentando no mundo. No final, eu vou falar para vocês de uma revista que eu preparei, chamada Mente Feliz, e como que você pode conseguir esse material gratuitamente. São 8 capítulos com temas variados de saúde mental. Eu escrevi sobre um capítulo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre compulsão, sobre perdão, a importância do pensamento saudável, problemas na família e na educação de filhos, psicossomática e como obter controle emocional. A revista Mente Feliz pode chegar aí na sua casa gratuitamente. Espere até o final que eu vou dizer como você pode conseguir. Algumas pessoas comentaram no outro vídeo que eu apresentei que tinha barulho no áudio, né, um papagaio, um barulho. Realmente esse barulho incomodou, alguns de vocês ficaram meio que chateados e tal, mas realmente eu concordo, foi um barulho chato. Eu não percebi que tinha um barulho. Eu fico aqui numa chácara pequena, aqui no sítiozinho, e às vezes tem realmente alguém aqui por em volta, vizinho, que usa a podadeira, né? E pode ser que tenha acontecido isso, eu não tenha percebido. E então realmente não, ficou perturbando aquele barulho de fundo ali em relação ao que eu estava comentando, tá? Me desculpe, realmente foi um vídeo que nessa questão da qualidade do áudio não ficou boa, embora a mensagem tenha sido uma mensagem também importante. Agora está silêncio, então acredito que podemos ter uma boa qualidade de áudio para você, tá bem? Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda aqui no meu canal. É importante você fazer sua inscrição no meu canal para poder receber aí as notificações, também compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar dessas mensagens, e aguarde que estamos preparando uma live. Vamos tentar fazer aí em setembro. Minha agenda está bastante cheia de atividades, mas vamos tentar fazer numa data que ainda vamos definir para setembro, tá bem? Bom, eu vou seguir aqui um texto que está no meu computador, é um texto que eu preparei e que tem algumas informações importantes para você. A angústia está aumentando no mundo, a depressão também, e segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a depressão deverá ser a doença número 1 no ano 2030. O mundo está entristecendo, apesar da falsa alegria que entretenimentos tentam produzir através de filmes, seriados, esportes, música, shows, consumismo. O Brasil é o país com mais ansiedade no mundo, mais transtorno de ansiedade no mundo, e 9,3% dos brasileiros sofrem algum tipo de ansiedade. Segundo o estudo comentado na revista Exame, em 10 de setembro de 2023, 62,6% dos brasileiros sofrem de ansiedade excessiva. Muita coisa, por que isso, né? Qual é a causa disso? O Relatório Mundial de Saúde Mental de 2022 mostrou que houve um aumento de 25% do diagnóstico de ansiedade excessiva e depressão na população mundial só no primeiro ano da pandemia da Covid-19. 25% de aumento. Isso ocorreu por causa do isolamento social, a sensação e a realidade da solidão, preocupações com a vida econômica, pessoal, desemprego, morte de pessoas queridas por complicações da doença Covid, possivelmente, medo da contaminação, incerteza, afastamento das pessoas cujo vínculo afetivo é importante na família e entre amigos, impedimento da liberdade imposto, né, uma imposição dos governos. Então, tudo isso gerando aumento de 25% da ansiedade e da depressão na população no período da pandemia. Ansiedade é diferente de depressão.
A ansiedade tem que ver com aflição, com uma inquietude, uma sensação de vazio, uma falta de paz interior, uma preocupação excessiva que pode vir e com frequência vem com sintomas físicos, como uma sensação de bolo na garganta, um aperto no peito, às vezes uma dificuldade para respirar, tontura, dor muscular e tantos outros sintomas que a gente chama de psicossomáticos. Sintoma psicossomático é aquele que atinge o nosso corpo, mas que tem uma origem ou tem uma participação muito importante do estresse emocional, das tensões emocionais ou dos conflitos emocionais das pessoas. A depressão, por outro lado, então, quer dizer, a ansiedade é uma inquietude, uma aflição, uma falta de paz interior, mas a depressão é tristeza constante, perda de prazer em tudo, falta de energia para tarefas em casa e no trabalho ou na escola, perda da esperança, entre outros sintomas. Então, depressão é aflição, a ansiedade é aflição e depressão é tristeza, perda de prazer. Na ansiedade excessiva pode surgir crise de pânico, sentimentos catastróficos, pensamentos catastróficos, né? Ai, não vai dar certo, ai, vai ter bala perdida, ai, o carro vai capotar, ai, eu vou... dificuldade com sono, incapacidade da pessoa ficar calma, uma dificuldade de concentração, fobias, né? E são várias maneiras como a ansiedade excessiva se manifesta. As fobias, que são medos exagerados, medo de sofrer, que produz a ansiedade antecipatória, ou seja, a pessoa fica super preocupada com o que pode vir adiante, além de outros sintomas. Quando a ansiedade fica muito exagerada, ela prejudica o desempenho nos estudos e no trabalho, causando uma sensação de incapacidade de concentração e relaxamento. Deixa a pessoa muito insegura para sair sozinha, por exemplo, e produz inquietude. A tristeza que vai crescendo, podendo levar à depressão, geralmente está relacionada com perdas importantes para a pessoa. Essas perdas podem ser imaginárias. Por exemplo, você pode ficar triste achando que uma pessoa não gosta mais de você, enquanto que isso pode não ser a verdade. E as perdas que causam a tristeza podem ser reais ou imaginárias. Mas mesmo assim é importante pensar que o que produziu ou que está produzindo o estado depressivo pode não ser só por causa de quem a pessoa perdeu, seja pela morte, por separação, pelo divórcio, mas pensar no que ela perdeu com essa perda. Perdeu o respeito próprio? Perdeu a sensação de apoio na vida? Perdeu alguém que agora vive vive em solidão? Então, a angústia, como eu falei, aumenta no mundo. Outras causas desse aumento da angústia no mundo envolvem a violência social, a irremediável corrupção política que prejudica o funcionamento da sociedade, o egocentrismo, a exploração das pessoas por empresas gananciosas, a exploração dos funcionários, dos colaboradores, a competição no ambiente de trabalho, o vazio dos entretenimentos que só visam ganhar dinheiro e tirar as pessoas de pensar no que importa para a compreensão do sentido da vida e preparo para o fim desse mundo doente. Se você está sofrendo angústia e não sabe a causa, em parte pode ser angústia existencial que todos nós temos e que muitas vezes se confunde com questões de relacionamento, seja conjugal, familiar, problema nas relações com os amigos. E a solução para essa angústia existencial é a oração, é gastar tempo em oração com Deus, o Criador do Universo, meditar na palavra dele, que é a Bíblia, e ajudar alguém necessitado de algo que você pode socorrer e compartilhar sua própria experiência, o que Deus tem feito na sua vida. Quando o Senhor Jesus viveu aqui na Terra, cerca de 2000 anos atrás, ele usava seu tempo assim. Ele tinha momentos que estava junto com o povo, com todo mundo, curando, ensinando, pregando o Evangelho. Depois tinha momentos só com os discípulos, para treinar aquele grupo ali de pessoas no trabalho espiritual e ajudá-los na vitória sobre as tentações. E ele também tinha momentos sozinho, com Deus em oração. Muitas vezes Jesus passou a noite toda, a noite inteira em oração, porque na sua humanidade ele precisava ser fortalecido para a guerra espiritual.
Você precisa ser fortalecido para a guerra espiritual. Você percebe a guerra espiritual em volta de você, querendo te tirar do caminho do bem, querendo te tirar da paz interior, querendo te tirar da verdade. Então, Jesus sendo divino, sendo Deus, sendo puro, sem a mácula do pecado, precisou, no seu lado humano, orar muitas horas cada dia para vencer o maligno. Então, se ele precisava disso, o que dizer de nós, pobres seres humanos contaminados espiritualmente, não é? A oração sincera nos fortalece na guerra espiritual. Ela alivia a angústia. A palavra de Deus consola. O Salmo 119:50 diz que o que nos consola na nossa angústia é que a palavra de Deus nos vivifica. Vivificar é dar vida, é dar condições de viver a vida mental com a gente mesmo, com as pessoas, com a vida em geral e com Deus. Viver de maneira sábia, de maneira prudente, de maneira humilde. Como vamos lidar com a angústia existencial sem oração? Gaste tempo em oração a Deus, em nome de Jesus. Use suas palavras como se estivesse falando a um amigo humano ao se dirigir a Deus em oração. Ore com reverência, com humildade, crendo que o Senhor ouve a sua oração quando ela é feita com sinceridade, com humildade, com espírito de mansidão e desejo de receber ajuda dele. Jesus prometeu ao dizer que aquele que vai a ele de modo nenhum, ele o rejeitará. Isso está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Então ele disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então creia nisso. Vá ao Senhor agora mesmo, ao terminar de assistir esse vídeo, ou até pare de assistir agora e comece a orar, faça uma oração, e depois você continua a assistir. A angústia existencial entrou na mente humana quando na natureza humana, na mente humana, no coração, na estrutura humana. Coração é a parte mais profunda da mente, eu estou usando no sentido figurado, como a Bíblia diz, né? Quando a Bíblia fala, Jesus fala assim, filho meu, me dá o teu coração. É interessante porque Jesus não fala assim, me dá a tua mente consciente, ou me dá a tua consciência. Jesus fala assim, me dá o teu coração, porque o coração envolve tudo isso. O consciente, a consciência, o inconsciente é a parte mais profunda da mente. Então, essa angústia existencial entrou na mente humana quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram no jardim do Éden. De lá para cá, essa angústia é passada de geração em geração a todos da nossa raça. Todas as pessoas nesse planeta têm angústia existencial, mesmo pessoas mais ricas desse planeta, bilionárias. A solução dessa angústia está na relação pessoal com o Senhor Jesus e mesmo assim, essa angústia só será eliminada plenamente quando o Senhor fizer nova todas as coisas e estabelecer um mundo onde habitará a justiça. E estamos muito perto disso, meus amigos. Faltam poucos anos para Jesus voltar e fundar um novo céu e uma nova terra, onde não mais haverá a corrupção, a violência, tristeza e nem morte. Faltam poucos anos, eu repito. Precisamos nos preparar e o preparo está baseado na busca de Deus de forma pessoal, individual, pela oração, estudo da Bíblia, pedir o poder do Espírito Santo para Ele nos purificar e mudar o nosso caráter com a nossa decisão, claro, com a nossa escolha e cooperação com Ele. Parando de praticar os mesmos pecados pelo poder que Jesus nos dá através da sua graça. Amigo, amiga, a graça de Jesus não é uma coisa filosófica, não é uma teoria teológica. A graça de Jesus é um poder, é uma energia. Jesus às vezes mandou graça e foi lá e curou o cego, e curou a hemorragia da mulher. É um poder. Então, o preparo para esse fim que já estamos nele, né? Envolve ajudar outras pessoas a entenderem a verdade bíblica sobre a guerra espiritual entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entender sobre Jesus como nosso Salvador e encorajar as pessoas a procurarem o Senhor, entregar tudo nas mãos dele, confiando que ele cuida de nós. Do ponto de vista psicológico, a ansiedade excessiva, eu falei agora de angústia existencial, agora eu vou falar de ansiedade ou angústia psicológica, do ponto de vista psicológico. Então, a ansiedade excessiva pode ser
Em parte, a ansiedade exagerada, excessiva, pode ser em parte consequência de pendências ou desilusões e frustrações afetivas no casamento, com seu marido, com a sua esposa, talvez decepções e preocupações com filhos ou com seus pais. A ansiedade exagerada, psicologicamente falando, é um alarme, é um sinal de que algo está perturbando e incomodando emocionalmente. Pode ser o resultado de traumas da infância, de ter sido vítima de abusos verbais, físicos ou sexuais praticados por pessoas importantes na vida ao longo da infância e da adolescência. Ansiedade excessiva em quaisquer de suas maneiras de aparecer em nosso comportamento, seja como fobia, pânico, inquietude, somatizações, essa ansiedade excessiva é como a febre que indica a presença de uma infecção. A ansiedade indica que tem um conflito a ser resolvido dentro de você. Da mesma forma, ou correspondentemente, como a febre está dizendo que tem uma infecção no seu corpo. Então, a ansiedade alta está dizendo que tem uma infecção psicológica, vamos dizer assim. Tem algum conflito, alguma coisa mal resolvida dentro de você, né? Pode ser conflito porque você se autodesvaloriza, ou mantém mágoas e ressentimentos contra alguém, ou porque você não consegue afeto e atenção de quem você deseja, ainda fica nessa expectativa idealizada, ou essa ansiedade pode ser alta porque você está com problemas financeiros graves, entre outros fatores. O caminho de solução para a ansiedade de origem psicológica vai depender do que a está causando. Tome uma atitude em favor da sua saúde mental. Talvez você vai precisar aprender a colocar limites para pessoas abusivas. Talvez você vai precisar aceitar que ninguém nessa vida é ideal em termos de te dar carinho e valorização perfeita. Ou vai precisar lutar contra a sua maneira de agir, que sendo irresponsável, como gastar dinheiro demais, te deixa numa situação financeira complicada. A ansiedade aumenta. Ou precisará parar de ficar obsessivo pelo afeto de alguém e parar de mendigar amor, entendendo que só Deus pode nos amar de modo perfeito. A ansiedade de origem psicológica pode ser vencida passo a passo quando a pessoa que mantém pensamentos trágicos, catastróficos, lutar contra esse tipo de pensamento e passar, ou esses tipos de pensamentos, né, e passar a confiar que Deus cuida e abrir mão do controle, sentando no banco do carona e deixar Deus guiar. Pense, a maioria das preocupações que surgem em nossa mente, em geral, não se tornam realidade. Você pode sofrer muita ansiedade se mantiver pensamentos ruins, negativos, vingativos na sua mente. Os pensamentos podem ser educados e precisam ser educados. Você pode treinar, cultivar novos e melhores pensamentos em sua mente consciente. A ansiedade psicológica pode diminuir ao você ir aceitando que a realidade de seus relacionamentos não é ideal. Nem você consegue ser ideal para o outro, não é mesmo? Então, isso significa que você precisa aceitar como as pessoas são e se proteger daquelas que são abusivas. A ansiedade psicológica pode diminuir através do diálogo para desabafar com a pessoa em foco com quem você tem dificuldades, claro, caso ela queira conversar. E você pode se aliviar da ansiedade ao olhar para frente e seguir fazendo o melhor que pode nos seus relacionamentos. Então, resumindo, vimos hoje que existe a angústia existencial e a psicológica. Os instrumentos para lidar com a angústia existencial são a oração ao Deus Criador do Universo, que se interessa em ajudar a humanidade que Ele criou e de uma forma pessoal, individual, né? E também precisamos, além da oração, do estudo e meditação na Bíblia e compartilhar o que Deus vai lhe mostrando como sendo o caminho da vida, o sentido da existência, o plano da salvação, que você adquire mediante exposições, né, da palavra de Deus, como acontece nas comunidades religiosas cristãs, através de pregações bíblicas e de estudos bíblicos. Eu quero recomendar, aliás, a leitura de um livro
E foi um livro assim que teve um impacto muito grande na minha vida quando eu li isso anos atrás, esse livro, que chama-se O Grande Conflito. Essa leitura você pode fazer gratuitamente no site ograndeconflito.com.br. Tudo junto, ograndeconflito.com.br. É uma leitura gratuita ali, não tem nenhuma taxa para pagar. E esse livro, eu diria para você, sabe, eu digo, mudou a minha vida. Abriu a minha mente para eu compreender a guerra entre o bem e o mal nas coisas mais básicas da vida, assim como nas mais complexas, como o surgimento de queda, né? Surgimento e queda de impérios, de governos, né? Os poderes religiosos desse mundo em união com sociedades secretas visando a destruição do povo de Deus. E o livro fala disso, e também mostra como nos preparar para tudo isso e para o que está vindo nos próximos anos de luta e tempo de angústia que já estamos nele. Então, leia o livro no site ograndeconflito.com.br. Sabe que, claro, eu tinha estudado no antigo ginásio, antigo científico, né? A gente estudava ali História do Brasil e História Mundial, né? E quando estudávamos História Mundial, a gente estudava, por exemplo, o Império, né, os impérios que existiram, Império Babilônico, a Grécia, a Média Pérsia, Roma, Império Romano, enfim, a história mostrando esses detalhes, né, os reis, como é que foram esses impérios. Mas eu nunca tinha pensado de que atrás desses impérios, desses governos, existia uma guerra espiritual. Então, esse livro, ograndeconflito.com.br, ele abriu uma cortina assim para mim, para ver como que existe uma guerra espiritual, na verdade em tudo, viu, meu amigo, minha amiga, em tudo, né? Nas decisões políticas, nas manifestações das sociedades secretas, enfim, no dia a dia da nossa vida. Então, não deixe de ler. Instrumentos, então, para a diminuição da ansiedade de origem psicológica. Eu falei, então, para a ansiedade existencial, para a angústia existencial, a oração, a palavra de Deus, ajudar outras pessoas a encontrarem um caminho de saída para o pecado, né, para a contaminação interior e a salvação em Jesus Cristo. Agora, para a ansiedade de origem psicológica, os instrumentos envolvem entender que a ansiedade excessiva pode se manifestar por crise de pânico, fobias, ansiedade mesmo, ansiedade generalizada, sintomas físicos no seu corpo, mas que têm origem no estresse emocional. E esses conflitos, eles envolvem coisas, às vezes, do passado que você viveu na sua história da infância ou na adolescência, abusos verbais, abuso físico, abuso sexual, né? Uma criança sensível que teve uma mãe autoritária, um pai autoritário, uma mãe ausente, ou um pai, ou separação, ou alcoolismo. Então, todos esses traumas da infância, eles podem produzir nas crianças, nos jovens, um aumento dessa ansiedade, e essa ansiedade pode aparecer no jovem como automutilação, anorexia, dependência química, crise de pânico e vários outros sofrimentos, né? Então, é importante você parar para pensar se você não está mantendo pensamentos distorcidos da realidade, achando que não é amada, por exemplo, amado, quando é, ou achando que você não tem valor com pessoa e por isso se deprecia só porque os outros não tratam você, não te tratam como você gostaria. Então, se você mantém uma distorção de pensamento, isso aumenta a sua ansiedade, perturba a ansiedade. Então, para diminuir a ansiedade de origem psicológica, é também importante você perdoar as pessoas, perdoar você mesmo, fazer reparações, né, com as pessoas a quem você machucou, quando isso couber, e restituir o que você fraudou, né, o que você deve para alguém, também em termos materiais, e também aceitar. Você vai ter uma diminuição da sua ansiedade excessiva, numa dessas formas, como eu falei, quando você trabalhar com a sua cabeça para aceitar o que seus pais puderam ser para você, ou as pessoas que te criaram, né? Mais importante da sua vida lá atrás. Então, aceitar o que eles puderam ser para você e que provavelmente não foi o ideal, lembrando que você também não é ideal para os outros. Então, veja o que Deus diz para nós em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele
sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Essa passagem está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, meu amigo, minha amiga, ore com frequência, ore fervorosamente, ore crendo que Deus está te ouvindo, né? Vai lá no seu cantinho sossegado, pode ser no seu quintal, ou no seu apartamento, aquele quarto ali que você vai no momento sozinho, sozinha, né? Faça isso algumas vezes ao dia, né? Uma vez ao dia. Busque mais constantemente ao Senhor em oração. Medite no texto bíblico, levante mais cedo, antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, medite no texto da Bíblia, né? Pare, leia e pense o que isso tem a ver comigo, o que Deus quer dizer para mim através da sua palavra, né? E você pode também, não conheço nada de Bíblia, doutor César, então você pode fazer um curso bíblico gratuito, né? Só você entrar no site www.biblia.com.br, biblia.com.br, você abre ali, tem vários cursos, você pode escolher, você pode fazer online, pode receber em casa, e tem ali. Então, eu falei para vocês no começo desse vídeo que eu preparei uma nova revista chamada Mente Feliz. E você pode recebê-la de graça na sua casa. Como eu falei, essa revista tem 8 capítulos, onde eu falo sobre ansiedade, depressão, perdão, compulsão, psicossomática, a importância dos pensamentos, problemas familiares, educação de filhos e como conseguir controle emocional. Cada capítulo um tema desse aí. Então, a revista, repetindo, se chama Mente Feliz e você pode pedir pelo telefone, né? No horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu vou repetir, 0, a sua operadora, né? 0 operadora, o DDD é 12 21 27 31 21. Ou pelo WhatsApp. Também o WhatsApp é operadora 12, o DDD é o 12 98244 4449. Eu vou repetir. O DDD é 12 no WhatsApp 98244 4449. Aí você manda mensagem dizendo: eu quero receber a revista Mente Feliz. O que eu faço para receber? Aí você vai ter as instruções. Então, repetindo o resumo do que eu apresentei, agora, né, você pode fazer um curso bíblico pelo site biblia.com.br. Você pode pedir a minha revista Mente Feliz pelo telefone 12, DDD 12 21 27 3121 e também pelo WhatsApp, o DDD é 12 98244 4449. Tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer para você hoje. Procure o Senhor em oração frequente e Ele se revelará a você de alguma forma, trazendo restauração, força para viver, capacidade para amar e luz para a sua vida. Estamos no fim, queridos, da existência desse mundo pecaminoso. Estamos na retinha final. Vamos nos preparar para a volta de Jesus, que ocorrerá em breve. Virão tempos difíceis para os que querem seguir a verdade. A pandemia foi uma amostra grátis, como é que de repente o mundo muda e você perde a liberdade e tem algumas pressões do governo. Isso vai piorar daqui para frente, infelizmente, no mundo inteiro. Então essas restrições que aconteceram na pandemia foram uma amostra grátis do que vem pela frente. A Bíblia fala sobre isso. Eu não falo isso para assustar você, eu falo isso para alertar, para você se preparar. Como é que você se prepara? Para enfrentar essa guerra que está ficando mais acirrada entre o bem e o mal. Oração, palavra de Deus, e compartilhar com as pessoas, ajudando-as também a encontrar o caminho da luz. Fique com Deus, até breve, se Deus quiser.